Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos à primeira parte da série de vídeos sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Estamos interessados em responder as seguintes perguntas, que são: como se propagam, por onde se propagam esses campos eletromagnéticos. Atenção, cuidado! O estudo do eletromagnetismo, a compreensão dos fenômenos eletromagnéticos que nos cercam e que acontecem em nossos próprios corpos, que explica o funcionamento de motores, geradores, transformadores, capacitores, indutores, resistores, ventiladores, máquinas de lavar e demais equipamentos e dispositivos elétricos e eletrônicos, as ondas eletromagnéticas, o rádio, a TV, os computadores, os satélites, pode ter sérios e profundos efeitos colaterais. Você pode passar a se interessar profundamente pelas equações de Maxwell, Lorentz, Gauss, Coulomb, Ampère, Faraday e outros cientistas que dedicaram suas vidas a entender os fenômenos do eletromagnetismo. Você vai ficar curioso e desejar entender por que e como as coisas da tua profissão funcionam na área elétrica, eletrônica e de telecomunicações e como podem funcionar de maneira mais eficiente e mais segura. Bem-vindo à área da ciência que levou Einstein a formular a teoria da relatividade e que permitiu o desenvolvimento do equipamento no qual você está assistindo a este vídeo. Vamos lá. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, onde estamos? Vamos aprender como localizar um ponto no espaço para entender como os campos ocorrem e como se propagam. Em seguida, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Primeiro item, onde estamos? Por que precisamos de sistemas coordenadas quando queremos compreender os fenômenos do eletromagnetismo e a física em geral, como campos eletromagnéticos? Primeiro, para localizarmos pontos no espaço, para localizarmos planos no espaço, para sabermos para onde o efeito está dirigido, para sabermos para onde aponta a força, para sabermos até onde é seguro. Quais são os tipos de coordenadas mais comuns que temos no eletromagnetismo? Coordenadas cartesianas parecem mais simples e mais comuns, mas podem complicar muito a resolução do problema. Coordenadas cilíndricas são perfeitas para problemas e situações com simetria cilíndrica, como fios, por exemplo. Coordenadas esféricas são perfeitas para problemas e situações com simetria esférica, como cargas pontuais, por exemplo. Vamos trabalhar com as coordenadas cartesianas. Imagine que você está em um cômodo onde à sua frente tem uma parede com uma janela, à sua esquerda uma parede com uma porta e você está sobre o piso naturalmente. Parede da porta X, Z, os eixos, a parede da janela Y, Z e o piso do cômodo X, Y. O sistema de coordenadas cartesianas foi criado em 1637 pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Lembra da frase "penso, logo existo"? Sim, é dele. Está na obra Discurso do Método. Não é um aborrecido e hermético tratado de filosofia. Muito pelo contrário. René Descartes era um filósofo que abandona a filosofia para se dedicar ao estudo da matemática. Recomendo fortemente a leitura desse trabalho. Aí temos o sistema de coordenadas cartesianas. O eixo das coordenadas X seria a junção do piso com a parede da porta, tua esquerda, embaixo. O eixo das coordenadas Y, a tua frente, embaixo, piso, parede da janela. E o eixo das coordenadas Z, parede da porta, parede da janela. Aí está, parede da porta, plano dos eixos X e Z. Parede da janela, plano dos eixos Y e Z. Piso do cômodo, plano dos eixos Y e Z. Aí está uma representação onde estão limitados os planos por X, Y e Z que nós estamos vendo no cômodo. Claro que ele se estende ao infinito. Plano XZ, plano YZ e plano XY. O plano XZ é o plano onde está a porta do nosso cômodo. O plano YZ é onde está a janela e o plano XY é o piso. Aí está piso, janela e porta. Parede da porta, parede da janela e o piso do cômodo. Os eixos que representam
representam o sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z. A pergunta é: como podemos representar ou localizar um ponto no espaço em coordenadas cartesianas? Primeiro, nós temos que estabelecer aonde estão os nossos eixos de referência e origem, e aí podemos dizer que o ponto P apresenta coordenadas x1, y1 e z1. A forma usual de representar é P1, x1, y1, z1, na ordem x, y, z das coordenadas cartesianas. O ponto P2, exatamente da mesma maneira, representado por P2, x2, y2, z2, que são as coordenadas nos eixos x, y e z, respectivamente. Aí estão os dois pontos localizados no sistema de coordenadas cartesianas. Um ponto P1 dentro do cômodo, que diste 2 metros da parede da janela, que está à sua frente, que nós combinamos, o eixo Y, 3 metros da parede da porta, à sua esquerda, o eixo Y, e a 2,5 metros de altura em relação ao piso, é localizado em 2, 3, 2,5 metros. Temos já a medida em X, 2, a medida em Y, 3, e a medida em Z, 2,5 positivo. A pergunta é: para onde eu vou? Digamos que eu estou na rodovia Presidente Dutra. Eu vou do Rio de Janeiro para São Paulo ou vou de São Paulo para o Rio de Janeiro? Qual é a direção? A direção pode ser horizontal, vertical ou direção circular. Já o sentido será da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, horário ou anti-horário. Pegue a Dutra. Estou dizendo a direção. Em que sentido? São Paulo, Rio ou Rio-São Paulo? No sentido Rio-São Paulo. Temos agora direção e sentido. Esse é o sentido positivo do eixo X, esse é o sentido positivo do eixo Z e esse é o sentido positivo do eixo Y. Vejamos agora o sentido negativo do eixo Y, está marcado. Sentido negativo do eixo Z, está marcado. E o sentido negativo do eixo X também está marcado. Então, temos valores positivos e negativos para as coordenadas em X, Y e Z. Temos apenas que definir aonde está a referência, o zero. Vamos agora falar sobre coordenadas cilíndricas. Como é que você especificaria, ou explicaria uma lata no e-mail, sem poder mandar figura? Primeiro você vai dizer o material da lata, do cilindro, depois você diz qual a altura e qual é o raio. Fácil. Mas como é que você localiza um ponto nessa lata por e-mail? Eu não posso mandar figura. Primeiro você diz o raio da lata, ou do cilindro. Depois a altura que está esse ponto em relação, por exemplo, à parte de base do cilindro. E depois, nós precisamos de mais um indicador de posição, mais uma referência. Que tal o eixo X como referência? Vamos chamar o ângulo de φ e a origem em φ igual a zero vai ser o próprio eixo X. Então nós vamos deslocar de X para Y, rodando em volta 360 graus. O ângulo φ1 pode variar, portanto, de 0 a 360 graus ou maior. Nesse caso, nós calculamos o menor argumento do arco. Por exemplo, se o ângulo é 361 graus, na verdade é 1 grau, porque é 360 graus mais 1 grau. Se o ângulo é 410 graus, na verdade é 50 graus, que é 360 mais 50 graus. Se o ângulo agora é 725 graus, na verdade é apenas 5 graus, já que nós temos 2 vezes 360 mais 5 graus. Se o ângulo é 1890 graus, é apenas 90 graus, já que é 5 vezes 360 mais 90 graus. O ponto P, 0,2, 70 graus, 1,5, está localizado em um cilindro com 1,5 metros de altura em relação ao plano XY, portanto no eixo Z, com um ângulo de 70 graus em relação ao eixo X, que é o φ, e um raio de 20 centímetros. Bom, o padrão geral é ρ, φ, Z. Observe que a coordenada Z pode ser positiva ou negativa. As coordenadas cilíndricas são particularmente adequadas e simplificam muito quando a situação tem simetria cilíndrica. Um exemplo, nós temos a determinação do campo magnético H ao redor de um fio condutor reto, percorrido por corrente, ou a determinação do campo elétrico E ao redor de uma linha de cargas retilínea. Veja a figura. Imagine agora que um relâmpago, um raio, atingiu o solo homogêneo. O que acontece é que no ponto de incidência do raio, acontece um potencial elétrico elevadíssimo, ao passo que no infinito, muito distante, praticamente zero. Vão ser criadas também linhas, círculos equipotenciais. Essas linhas têm o mesmo potencial em cada linha. Então, o potencial mais elevado é onde cai o raio e no infinito o valor é zero. Potencial mais elevado, quanto mais perto de onde cai o raio. Potencial mais baixo, quanto mais afastado do ponto de queda. Chamamos de ρ a distância radial. Coordenadas cilíndricas, lembra?
O problema não é o potencial onde estamos. Observe que a linha equipotencial azul está a um potencial de 1070 volts. Já a linha vermelha, um potencial de 70 volts. O problema é a diferença de potencial do nosso passo, ao pisarmos em duas linhas de potencial afastadas do centro. Por isso, o potencial de passo. Se nos mantivermos sempre na mesma linha de potencial, ou equipotencial, que é muito difícil, não sofreremos o efeito de choque elétrico. Mas, se dermos um passo aproximando ou afastando, que é direção, sentido, em uma linha de potencial diferente, a diferença de potencial pode ser fatal. Observe que entre a linha equipotencial azul e vermelha temos uma distância de cerca de 30 centímetros. Estamos trabalhando em metros. Se você agora pisar um pé na linha vermelha e outro na linha azul, você vai ter uma diferença de potencial, você vai estar submetido a uma DDP de 1 kV, 1000 volts. E as coordenadas esféricas? Como é que você localiza um ponto em uma esfera, uma bola, né? Sem a figura sempre. Muito fácil, você usa coordenadas esféricas. Você informa o raio da esfera, o ângulo φ1, que já é conhecido, das coordenadas cilíndricas, e o ângulo θ, no caso da figura, o θ1. O ponto P1, por exemplo, está localizado em 1,2, 45 graus, 30 graus. A esfera que contém o ponto P1 apresenta 1,2 metros de raio, o ângulo é 45 graus em relação ao x, a referência, e θ em relação a z é 30 graus. Aí você localizou o ponto. As coordenadas esféricas também são particularmente adequadas e facilitam muito os cálculos quando o problema tem simetria esférica. Por exemplo, determinar o fluxo e o campo elétrico de uma carga elétrica pontual. Qual o melhor sistema de coordenadas? O mais adequado à situação considerada. Escolher o sistema de coordenadas mais adequado é meio caminho andado para resolver alguns problemas em eletromagnetismo. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos vistos até aqui. Neste primeiro vídeo da série, talvez fiquemos um pouco decepcionados e façamos a pergunta: onde estão os campos que você prometeu? Bom, alguns poderão até dizer, isso é clickbait. Na verdade, ninguém começa a correr uma maratona sem uma preparação anterior, a menos, claro, que você queira sofrer um ataque cardíaco. O que estabelecemos até agora foi um vocabulário básico de conceitos que vão nos ajudar enormemente na compreensão dos campos eletromagnéticos, como é que eles se formam, como é que eles interagem. Se você se decepcionou com este vídeo, eu tenho mais uma notícia triste. Vamos apresentar os conceitos de campos, particularmente eletromagnéticos, sem considerar a mecânica relativística. Sim, eu sei, eu vou ter que te dizer que o campo magnético é devido à corrente no fio e não à compressão das cargas no condutor devido à velocidade. Se você não entendeu a frase anterior, não tem o menor problema. Quase todos os engenheiros eletricistas, elétrica, eletrônica e telecomunicações saem da faculdade sem saber dessa verdade. Aconteceu, inclusive comigo. E nos próximos vídeos, o que nós vamos ver? Vamos conversar especificamente sobre campos. Vamos começar a falar sobre campo. O que é um campo? Vamos definir o que é um campo na física. Quais os tipos de campos? Em seguida, vamos passar para a onda. Quais os tipos de radiação? Qual é a origem dos campos elétricos e magnéticos? É possível lutar usando um sabre de luz? Essa é uma pergunta muito pertinente. Então, até o próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.